Pronto, deu certo agora. Só que Beleza. é outra transmissão e o pessoal está naquela ainda que está aguardando. Eu vou ter que avisar aqui a eles. Boa noite aí para todos. Nós pedimos desculpas, mas houve uma falha, né, na transmissão e só podemos começar agora, nesse exato momento. E queremos agradecer desde então a paciência de vocês e a confiança, de certa forma, de estar conosco nessa noite. Vamos abrir um breve comentário sobre a mensagem. Helder, seu microfone está com eco. Vamos dar uma breve mensagem das cartas de Paulo, que diz o seguinte: doação e atitude. Coloca o próprio coração na dádiva que fizeres. Reveste de amor as tuas ações de bondade, a fim de que os irmãos, caídos em penúria, se levantem ao toque de tua influência e nunca se vejam ofuscados ou deprimidos diante das virtudes que, porventura, já possas demonstrar. Foi o apóstolo Paulo quem proclamou com sabedoria: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os necessitados, se não tiver caridade, nada disso me aproveitará. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Então, vamos fazer a nossa prece de reflexão e dizer: Senhor Jesus, queremos agradecer o momento da noite de hoje, para que nós possamos, nesse encontro trino, colocar algumas ideias sobre a temática do Evangelho, sendo mesmo a expressão da boa nova que todos nós almejamos em nossa existência. Sob os teus auspícios, através dos benfeitores que nos auxiliam e nos amparam, possamos nós darmos por início o nosso diálogo trino na noite de hoje, com votos de paz para todos nós que estamos presentes nesse momento. Boa noite para todos, boa noite, Geilson, boa noite, Flávio. Deixa eu ligar aqui o som de vocês. Eu vou repetir de novo. Boa noite, Flávio, boa noite, Geilson. Boa noite, meu amigo. Meus amigos que nos acompanham todos. Pronto. A proposta da Boa noite, Geilson, boa noite, Laeldo, boa noite a todos. A proposta da noite de hoje é a gente fazer um bate-papo onde cada um teria 10 minutos para externar por que o Evangelho seria a boa nova. E dentro desse tempo seria para cada um, no total 30. Se houver alguma pergunta, nós estamos recebendo pela visitação, nós estamos recebendo aqui as mensagens. Aí a gente socializa. Eu vou desligar o meu microfone e perguntaria dos três quem gostaria de começar essa pequena live aí. Flávio, eu não tenho nenhum problema em ouvir vocês. Não, então, mas você será comentar, vai ter um comentário aí. Primeiramente, o que eu vou fazer, então, vai ser tu, né, eu vou botar Geilson sozinho na tela, nós vamos ficar em silêncio, Flávio e eu, mas o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo vai fazendo a sua pergunta, digitando, que a gente vai socializando aí para todos. Eu vou fechar.
Posso começar? Olá, meus amigos, boa noite mais uma vez a todos. É com imensa alegria que estamos com vocês na noite de hoje. Estudamos um pouco do Evangelho de Jesus, que é essa notícia boa, essa boa nova, essa alegria que vem nos fortalecendo nesses tempos e em todos os tempos, né, na realidade. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um convite que eu recebi e foi estendido a toda a minha família, a todos os meus amigos. Então, como nós somos família, né? Eu disse, posso convidar todo mundo? Pode convidar, porque meu Senhor disse que era para sair e convidar todo mundo. Então, eu disse, já que estão me convidando, é o seguinte, caminhava eu e um distinto Senhor nos encontrou no caminho, aproximou-se e disse, olha, há uma grande festa preparada, as bodas do filho do meu Senhor. E ele disse, sai pela rua, convida todo mundo que você encontrar. Não importa se seja pobre, se seja rico, doente, maltrapilho, quem você encontrar pelo caminho, convida. E olha, avisa que a mesa está posta, só faltam os convidados. E vocês estão convidados a participar dessa grande festa. Providencie a roupa, a veste nupcial e pode entrar à vontade e convide todo mundo. E dizia bem assim o convite. Olha, pessoal, vou ler para vocês, porque eu, sinceramente, quando eu vi esse convite, disse, vou compartilhar com todo mundo, porque é uma notícia muito boa. E diz o divino convite, vinde a mim, vós que sofreis. E a palavra do Senhor, tocando as nações e leis, ressoa cheia de amor, herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu dos céus. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte da água viva. Venham, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Então, meus amigos, quando eu li esse convite, eu não poderia de convidar vocês também para que juntos a gente possa ouvir essa notícia fortunosa, essa notícia que nos transmite grande alegria. E é por isso que estamos aqui com vocês, compartilhando este convite. Porque o Evangelho é essa boa nova, é essa notícia que nos traz a nós espíritos que ontem vivíamos tristes, em trevas, esperando o fim, mas a notícia que nos dá é a vida é eterna. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é um reino de paz, de amor, de alegria. E eu não vos deixarei órfãos. Mas, amigos, temos que providenciar nossa veste nupcial. Mas o que seria essa veste senão o bom combate? O bom combate das palavras desse convite divino, que nos chama a refletir sobre as nossas ações, peregrinos que somos, caminhando muitas vezes em desertos secos da tristeza, do desânimo, da angústia, mas Jesus é esse pão, como na parábola que o pão descia dos céus a cada manhã a alimentar, a não deixar que morrêssemos de fome. Esse pão novo, esse pão da vida, como Jesus ensina, quem come desse pão jamais terá fome. Meus amigos, a proposta é muito boa. A proposta é irrecusável. É uma mesa farta, é um momento de alegria. Mas temos que
que nos habilitarmos. Temos que fazer o nosso processo de vestimenta dessa roupa, ou seja, aceitar a proposta para adentrarmos a essa grande ceia. E eu falo muito, então, se eu continuar, eu não vou deixar meus amigos falarem, né? Então, eu peço a Laelda e a Flávio que possam, né, complementar mais sobre esse convite divino para todos nós. E aí, Flávio, quer dizer alguma coisa? Quer começar seu comentário para a gente Vamos. poder ficar ouvindo? Vamos deixar você Depois, só assim, isolado na tela, como o Geilson, e ótimo. aí você vai ter a palavra de 10 minutos, ok? Pode falar, Certo, Flávio, meu nós amigo. estamos te ouvindo. Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Boa noite, Jailson. Boa noite, Laelda. Pois é, Jailson, ouvindo aqui a sua mensagem e vendo esse convite para essas bodas, vagava em meus pensamentos e lembrava que naquela época éramos nós os esquecidos, éramos nós os excluídos, éramos nós os abandonados, os pobres e os estropiados. Vivíamos à margem, à sarjeta, mal tínhamos o que comer e quando tínhamos era uma refeição por dia. E eis que nos aparece um jovem galileu que nos traz uma mensagem, nos fala de algo que nos toca o coração. Que embora não saciasse a fome física, matava a nossa fome e a nossa sede enquanto espíritos. Era uma mensagem sublime que nos convidava a vivenciar e a olhar para um Deus que nos foi apresentado como um Deus vingativo e violento. Este jovem nos convidava a voltar aos braços, aos regaços do Pai, mas um Pai diferente. Um Deus que é o contrário do que nos foi mostrado. Trazia-nos o amor. Oferecia-nos o sublime amor. Pois que eis que nos disse ele que na casa do Pai havia muitas moradas e que não haveríamos de ficar abandonados, que não haveríamos de ficar à sarjeta, porque como bom Pai, ele nos acolheria em seus corações. Esse mestre Rabi nos fala das muitas moradas e nos diz que através do amor, da compreensão de nossos irmãos, do amor ao próximo e, consequentemente, amando os nossos inimigos, encontraríamos nele que nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida para a ida até o Pai. Nesta mensagem doce e sublime, mesmo sabendo que pouco compreendíamos, tinha ele a compreensão e o amor. Sabia a caminhar, nos curando as chagas físicas e nos reforçando e encorajando a caminhada, dizendo-nos: tende bom ânimo, pois que é bem-aventurado aquele que sofre, é bem-aventurado todos os aflitos, é bem-aventurado os pobres de espírito, é bem-aventurado aqueles que puro têm o coração, é bem-aventurado os brandos e pacíficos, é bem-aventurado os que são misericórdia, porque a todos eles é reservado um reino, um espaço, um lugar nas muitas casas do Pai. Convida-nos
este mestre, a amarmos uns aos outros. E ainda nos diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Mensagem desta natureza, num momento de imensa desilusão, em que nos sentíamos perdidos, nos calentava o coração e nos levava ao sublime júbilo. Mas eis que o tempo se passa e o Mestre nos diz que era chegado o momento de sua partida. Mas nos faz uma promessa: eu irei, mas não vos deixarei abandonado. Pedirei ao Pai que vos mande em tempo oportuno um Consolador, o Espírito de verdade, que virá para ficar com vocês para sempre. Ele lhes dirá tudo o que eu disse, relembrando e esclarecendo aquilo que não foi entendido. E digo mais, ele revelará muito mais. Eis que o peste se foi. Eis que a dor nos atingiu os corações novamente. E o tempo se passando, fomos esquecendo daquela mensagem doce e sublime. Fomos endurecendo. Fomos voltando à mesma condição que antes éramos. Espíritos pobres e estupiados. Muito tempo sob efeito das trevas, das noites trevosas, eis que, na terra da antiga Gália, de hoje é a França, de maneira emblemática, um mestre leonês nos traz à luz esta mensagem redentora e renovadora, que é o Espiritismo. E o que é o Espiritismo? Senão o Evangelho redivivo, senão a renovação de toda a mensagem que lá atrás nos ergueu do chão e nos deu a possibilidade de sermos, de nos apresentarmos ao Senhor como seus filhos. E esta doutrina que nos faz novamente sentirmos-nos jubilosos, porque traz as exemplificações e os esclarecimentos que não conseguíamos compreender lá no passado. Compreender, por exemplo, que não existe a finitude da morte. Levanta o véu dos túmulos vazios e nos diz que aqueles entes queridos que tanto nos cercaram não se acabaram, pois que vivem em plenitude numa vida estuante, num plano diferente, e que há algum tempo se passando, quando para lá nós formos, a possibilidade é imensa do reencontro. Olha que consolo maravilhoso. Pois é, meu amigo Geilson, esse Evangelho nos traz esta mensagem. Esta mensagem que é uma boa nova. Essa mensagem, por isso, eu acredito ser, sim, o Evangelho, a boa nova. E espero, sinceramente, que nessas poucas palavras eu tenha conseguido levar os irmãos esclarecendo que verdadeiramente o Evangelho é, sim, uma boa notícia, uma boa nova. Devolvo a palavra ao nosso irmão Laelder, para que ele possa continuar coordenando.
Depois disso, eu só tenho como repetir. Eu não sou, Da nem Helder. pareço com ele, mas... Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Depois disso, eu só tenho que repetir o que um certo jornalista, âncora diz, né? Eu não sou ele, nem a aparência disso. Boa noite. Estamos Depois de sim, estamos tantas sim. expressões maravilhosas, o coração falando, né? E cala fundo em nossos corações a mensagem desses dois amigos e irmãos, né? E a gente agradece a presença de Flávio, que na minha visão aqui está à direita, o Geilson como elemento de intermediação, né? Está no meio para sustentar todos nós dois, né? Tipo a ponte que faz a ligação de uma margem à outra, porque no meio tem um buraco e só a pessoa que pode ser ponte é que pode juntar as duas partes do abismo separado pela... Não, as duas margens separadas pelo grande abismo. Bom, minha gente, as expressões postas pelos nossos dois irmãos calam fundo em nossos corações. Apesar de ser um terno, vamos dizer assim, essa live, né, ter muito mais do que um terno, ter a presença de todos vocês que está nos assistindo, e queremos agradecer de coração a vibração, o danceio. Tivemos um problema técnico, né, que tivemos que reiniciar a transmissão, mas estamos presentes. Queremos reforçar que, se porventura quiserem fazer alguma pergunta ao término da exposição, né, a gente vai abrir espaço para tanto. Desde já, eu estou aqui na tela vendo as perguntas, as saudações, né, de Geilza, do Zeca, como foi colocado aqui, saudando o Flávio e o próprio Geilson. Pois bem, o Evangelho, e talvez quando se lê o título do Evangelho, porque o Evangelho é a boa nova, e aí algumas pessoas já têm entendido, isso é redundância, mas foi proposital a redundância, porque o termo evangelho vem do grego evangelion, que quer dizer boa nova. E o que me vem em termos de reflexão, depois das exposições dos nossos dois amigos, é que somos felizes, estamos contentes por estar na seara de Jesus, né? No sentido de que, por eu estar com a boa nova, e não uma boa nova, a boa notícia, como eu tenho me comportado diante de tudo que me cerca e de tudo que me envolve, qual a praticidade que eu tenho feito, não que a teoria não tenha praticidade, mas que eu tenha feito da teoria, dos conhecimentos que eu tenho até hoje, em termos de cristão e cristão espírita, se é que podemos também tecer esse tipo de adjetivação, já que ambos, vamos dizer assim, a mesma coisa, estamos falando da mesma face da mensagem renovadora, só com um detalhe: a mensagem, via doutrina espírita, já não tem mais o véu que cobre, né? Não tem mais as parábolas que escondem a mensagem belíssima de Jesus. A doutrina espírita, ela vem, digamos assim, despida de roupagem parabólica, traz toda a sua força, a sua presença, através da exposição clara diante dos espíritos nobres, e os outros espíritos trouxeram para todos nós. Não sei se temos a postura que Paulo sempre nos exorta em todas as suas situações em que ele viveu: regozijai-vos sempre. Será que estamos sempre regozijados, felizes, por estarmos, digamos assim, no banquete, ou então, como diz o próprio Leilson, participando, sendo pelo menos chamado para esse
banquete nupcial, né, esse convite divino. O que nós temos feito para termos essa postura daquele que conhece a verdade e, sendo conhecedor dela, vem-nos a reflexão: sou ou estou liberto? Não liberto das imposições vindas dos outros, mas liberto no sentido das minhas próprias imposições, querendo ser aquilo que eu não posso ser, não podendo, não desejando ser aquilo que eu devo ser. Sendo assim, conhecendo o tempo, o espaço limítrofe daquilo que eu estou para aquilo que eu devo ser. Galgando, ao passar do tempo, mais um espaço, não sobre ninguém, mas sobre mim próprio, através da vivência, através das experiências que surgem entre erro e acerto, nas interações que nós vivenciamos no dia a dia, no contexto social. Sabemos que é difícil conseguirmos, digamos assim, planear calmamente diante das injunções das nossas vidas. Mas se o Evangelho é a boa nova, nós, enquanto espíritas e cristãos, não poderemos estar tristes no sentido de ficar, e muito menos duvidar da presença dos benfeitores ao nosso redor. Quando a gente passa ou vivencia uma questão de muita dor, de muito testemunho, aí vem talvez as indagações: por que eu? Né? Tanto que eu faço e olha o que acontece comigo. Mas creio, e isso vem para a reflexão partindo da minha própria vida, né? A expressão correta deveria ser dita também eu. Por que também eu? Porque, igual a mim, há muitos e milhares de cristãos que estão presentes os testemunhos silenciosos, posto um sorriso na cara, o estender da mão, embora com as forças fragilizadas, né? O coração entumecido de dor, mas sempre ofertando ao redor a compaixão para aqueles que não têm, digamos assim, a obrigação de sentir a dor que o indivíduo está trazendo. Só nós, meus irmãos, sabemos aonde nós estamos galgando ou aonde estamos colocando os nossos pés. Mas sendo o Evangelho a boa nova, deveremos nos imolar, né? Ser um êmulo, como diz o próprio Divaldo, em favor da mensagem de Jesus. Não que ele viesse ou venha precisar de uma maneira imprescindível da nossa atitude, da nossa existência, mas nós outros, sem sombra de dúvida, é que precisamos da sua mensagem de transformação. E essa mensagem de transformação do Evangelho não só situa ou se fixa na ação benemérita de dar uma cesta básica ou de dar algo de sustento social, mas vai muito mais além, porque no nosso pequeno ponto de vista, um cristão, por si só, ele não só estende a mão. Nesse ato de estender a mão, vai também o coração, que é a compaixão. Compaixão é a paixão no sentido de entender que o outro, digamos assim, não pode ser espizinhado ou nós nos valorizar em cima da deficiência social ou do testemunho social que a pessoa esteja atravessando. Adiantaria nós termos uma situação de sustentar em uma geração, né, por longos anos, no sentido de que sustentamos a avó, sustentamos a mãe, sustentamos o neto agora, dentro de um contexto social que, na realidade, não alterou desde a existência anterior, desde a avó. Porque, afinal de contas, diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, deveremos transformar a nossa esmola em salário. O que nós estamos fazendo para
digamos, da dignificação no indivíduo no seu contexto social, né? A valoração do indivíduo enquanto espírito imortalista. Sendo assim, meus irmãos e irmãs, compreendamos que o Evangelho, digamos, sendo luz, ilumina primeiro aquele que a carrega. Certa feita, bem rápido, o tempo já está se esgotando, que um rei disse a uma pessoa candidata aos seus tesouros, ao ser interpelado, como é que ele dava conta de tudo no seu reinado sem perder o equilíbrio, tendo a paciência. Então o rei fez a seguinte proposta: pegue essa candeia, na nossa tradução, né, pega essa lamparina, esse candeeiro, né, percorra os salões, todos os escânios do castelo, para baixo. Agora, só que tem um detalhe dentro dessa sua caminhada ou jornada interna nos recantos do palácio. Não deixe a luz se apagar, porque se a luz se apagar da candeia, né, da lamparina ou do candeeiro, vamos dizer assim, a sua vida vai estar em risco, porque eu assim farei. Passada a jornada, toda uma determinada quantidade de horas, ele retorna. E eis que retorna, tranquilo, sereno, porque o lume ainda continuava no seu instrumento, no artefato que carregava. E o rei olhou para ele, entendeu por que eu não perco a paciência, entendeu que apesar de todos os tesouros que eu possuo, eu mantenho essa luz acesa, que é a fé. Ele disse, não, porque você não entendeu? Porque eu ainda não entendi. E aí o rei disse para ele, é porque eu não dou a atenção aos lugares por onde eu vou. Eu permaneço firme na fé, porque é ela que ilumina os caminhos por onde vou, né? E é através desse lume, que é a fé, é que eu consigo evitar, digamos, as armadilhas, as tentações e as inclinações que eu tenho e possuo. Sendo assim, meus irmãos, possamos nós empreender esforços com a nossa fé, fazendo com que Paulo disse para todos nós, que regozijemos sempre, porque a mensagem de Jesus, em todos os momentos da nossa vida, sempre foi: ide, seguir adiante, avante, porque ele nos antecedeu os nossos passos. Então, fica o nosso momento de reflexão. Tem alguns espaços, um tempo de 5 ou 10 minutos para quem queira fazer pergunta, até para os nossos irmãos que estejam aqui na tela, quiser fazer alguma pergunta para reflexão para todos nós, está aberto o microfone. Geilson, quer comentar alguma coisa? Flávio, quer dizer alguma coisa? Perguntar? Eu quero fazer uma pergunta para você e Flávio. Para os dois. No livro Iluminação Interior, Joana de Ângeles diz: muita falta faz à humanidade o conhecimento real das palavras de Jesus, seus ensinamentos, né? Seus incomparáveis exemplos, sabendo que Jesus é nosso mestre, modelo, e que sua palavra é a boa nova que nos conduz a esse momento de felicidade, alegria. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa fala de Joana de Ângeles. Flávio. Pois não, Flávio, pode falar. Helder? Vamos lá, vamos tentar falar alguma coisa, né? Já que nós fomos impelidos, nós fomos convocados, vamos tentar falar. Como dissemos na nossa fala, naquele período, nós vivenciamos, ou nós fomos atraídos por esse evangelho, mais pela própria compreensão. Oi. Está me ouvindo? Por alguma coisa que você se movimenta muito.
Flávio, o som fica cortando, dando lapso. Ah, ok, ok. Apareceu aqui mensagem não está respondendo. O que é que eu devo fazer? Pode falar que a gente está ouvindo, Flávio. Tá legal. Tá, então vamos lá. Então, tentando voltar ao nosso raciocínio, nós vivenciávamos mais a emoção que a própria compreensão. Haja vista que o mestre nos trouxe a mensagem, em sua grande maioria, por parábolas. Poucos eram aqueles que conseguiam entender. Observando a caminhada, os apóstolos, que eram os mais próximos, é uma concepção pessoal, nós podemos observar que eles só conseguiam entender, embora tivesse o mestre a conversar com eles quase que diariamente, após a morte do mestre. É que eles começaram a entender, após a ressurreição. 1.800 anos, pouco mais de 1.800 anos depois, nós recebemos aquilo que nos foi prometido, que é a doutrina espírita, o Consolador prometido. E essa doutrina ela vem com o compromisso de nos ajudar no esclarecimento, levantando, como Laelder falou, os véus das parábolas, nos trazendo outras informações e nos mostrando claramente que aquilo que fizemos ao longo desses 1.800 anos, de fato, não conseguimos compreender a mensagem de Jesus. Nossa irmã Joana de Ângeles, de certa maneira, ela tem razão em especificar. Porque mesmo com o advento da doutrina espírita, que vem nos esclarecer, nos explicar muitas das coisas que nós não entendemos, nós ainda permanecemos na atitude de negação. Insistimos em observar e virar os olhos para as situações do mundo, esquecendo a nossa realidade, a nossa verdade, que é a do Espírito. Procuramos o brilho e a ilusão mundana, esquecendo que a nossa vida aqui é como o mestre mesmo diz, é passageira. É como ele mesmo diz, neste mundo tudo passa, só não passa a sua mensagem. Então, mesmo tendo contato com esta boa notícia, mesmo tendo contato com essa boa nova, não conseguimos absorver por deliberação própria, por deliberação nossa, o doce néctar dessa mensagem bendita, e por isso, infelizmente, continuamos a amargar as nossas dores e as nossas situações difíceis. Não sei se me fiz esclarecer, mas é o que eu teria para colocar no momento.
Tá assim, desculpe, eu estava sem áudio. Diante da pergunta exposta o nosso irmão Geilson e o esclarecimento tão precioso de Flávio, a reflexão de Joana no livro em questão reforça para todos nós. Estão me ouvindo? Reforça para todos nós uma frase também de Emmanuel, que ele diz o seguinte: se nós vivenciássemos uma centésima parte daquilo que a gente sabe sobre o Evangelho de Jesus, né, a Terra estaria há muito tempo no mundo de regeneração, se caminhando para de bem-aventuranças. Então, está faltando-nos a vivência daquilo que a gente já sabe. E aí, repete-nos a mensagem do Livro dos Espíritos, para aplicarmos o Evangelho, bastaria pequeninos esforços. Está faltando a nossa parte, talvez, esses pequeninos esforços. E me vem, então, uma reflexão de uma frase que postei na rede social, que diz o seguinte: nós estamos muito preocupados no pós-mortem. E o que nós estamos fazendo, antes dela, né? Antes da pós-mortem, existe a antes-vida. Vamos dizer, a antes-existência. O que nós estamos fazendo enquanto nós não recebemos a carta convite de retorno para a verdadeira pátria, né? Então, precisamos fazer essa reflexão de ter a vida de espírito não só quando desencarnarmos, mas termos a vida de espírito dentro do que nós estamos vivendo enquanto estamos no mundo físico. Creio que a reflexão que me cabe da nação feita por Geilson se situa, no meu ponto de vista, essa resposta. Pois não, Geilson? Ótimo. Mais alguma coisa? Fábio, tem alguma coisa? Eu gostaria de fazendo uma pequena reflexão sobre as perguntas, né, feitas, eu estava vendo aqui enquanto vocês falavam, dos nossos amigos que nos acompanham nesse momento, a Alice, né, ela diz, no caso, a Boa Nova veio para pregar o Evangelho no reino de Deus, que é aquele que nos aguarda, o da paz, que pode ser todos os ensinamentos deixados pelo Cristo. E uma reflexão também sobre o que o Luciana Souza, né, colocou. Fale um pouco sobre ética em tempos de pandemia. São coisas que parecem distintas, mas estão completamente relacionadas, né? Porque a ética, ela vai variar de acordo com aquilo que cada um internaliza, que cada um aprendeu na sua caminhada. O que é ético para uns pode não ser ético para outros. O pensamento, verdade adquirida por um ou assumida por um, pode não ser a verdade do outro, né? E a mensagem do Evangelho, né, nesse comentário que Joana coloca, quer dizer, a compreensão das palavras, aquilo que Jesus colocou, porque se formos pensar um pouquinho, uma pessoa que, de repente, está no hospital com um ente querido, por exemplo, precisando de atendimento, e, de repente, ele vê uma forma de passar na frente de outra pessoa que também vive a mesma situação para poder salvar aquela pessoa que tanto ela ama. Eu poderia condenar aquela pessoa que está tentando burlar a fila para poder salvar alguém que ama? Ou eu poderia dizer que o que ela está fazendo está certo porque ela está agindo em nome do amor?
Não vou dar a resposta. Por quê? Porque a resposta que eu der de um lado ou do outro, vai ter pessoas que concordam e outras não, né? Vai ter pessoas que aceitem como uma verdade ou outra. Quando Jesus, ele chega para todos nós, espíritos que caminhavam nas trevas, escravos, né? E diz: ama a teu inimigo. Poxa, parece ilógico. Que ética é essa? Amar o inimigo. Qual a ética do Cristo? Não apenas em tempos de pandemia, mas em tempos evolutivos que vivemos. Porque toda situação que vivemos são processos educativos para nós espíritos em aprendizagem e crescimento. Não é verdade? Não é isso que estudamos? Não é isso que a boa nova da doutrina espírita, né, vivenciando, trazendo a chave que nos faz compreender a palavra do Cristo, nos traz a reflexão? Então, a vivência são os aprendizados. A ética do Cristo perdoa ao inimigo diante de uma situação dessa. Poxa, o soldado veio, bateu no meu filho, agrediu o meu filho calado, não fez nada, bateu só porque era judeu. Agora eu vou ter que perdoar esse soldado romano? Mas o Cristo falava muito além de tudo isso. Ele nos ensinava esse porvir, esse novo momento, porque são provas ou expiações. E a compreensão real de tudo isso, por que Jesus diz isso? Por que não entrar nesse ciclo do ódio? Por que não permitir que o ódio não penetre o nosso coração? Por que se desvencilhar desse sentimento e trilhar um novo caminho? E aí, meus amigos, a chave da doutrina espírita vai exatamente nos mostrar que somos imortais, né? E durante esse momento de aprendizagem, nós vamos nos fortalecendo para, né, conseguirmos a nossa roupa nupcial, como, né, na nossa carta convite inicial, que eu gostaria de falar para vocês que o texto que lemos se encontra no livro Parnaso de Além Túmulo. O título é O Divino Convite, de Cassimiro Cunha, certo? Psicografia do nosso querido Chico Xavier. Pois bem, meus amigos, temos na doutrina espírita exatamente essa chave para compreender esses ensinamentos de Jesus, né? E eu passo a palavra novamente para o nosso amigo Laelder, que irá, né, dar continuidade. Bom, eu creio... Deixa eu ver aqui. Eu acho que Flávio está mudo. Eu estou tentando... Estou aqui. Pronto, é porque estava mudo, aí eu tive que tirar você e colocar de novo. Eu creio que, diante da exposição posta por Geilson, o Vitor Vasconcelos tem a resposta para a pergunta formulada, né? Sendo o Evangelho a boa nova, em que o Espiritismo pode nos auxiliar? Acredito, Vitor, que ele confirmou aqui. Parece que Geilson já respondeu minha pergunta, a não ser que tenha algum complemento. Da minha parte, não vejo, eu não tenho como ter complemento diante da exposição. E se Flávio tiver alguma coisa a acrescentar, né, o nosso irmão Flávio, quer dizer alguma coisa, Flávio? Não. Eu vou repetir a pergunta, vou repetir a pergunta de Vitor. Sendo o Evangelho a boa nova, com que o Espiritismo pode nos auxiliar? A completar só o seguinte, Vitor, eu vejo o Espiritismo como uma segunda boa nova. Como? É uma notícia, é uma boa notícia que nos chega no momento em que vivenciávamos as mesmas situações daquela época. E aí ele vem fazer aquilo que Jesus nos disse. Reviver a mensagem que ele deixou lá e nos permitir avançar no conhecimento daquilo que ele nos trouxe, no conhecimento da ciência, das leis naturais, nos aprofundarmos nas leis naturais. Então, é nisso que eu vejo o Espiritismo como uma segunda boa notícia, ou, alguns que queiram interpretar assim, a continuidade da boa notícia.
Laelda, seu microfone está desligado. Toda vez eu esqueço ele. Estamos chegando já dentro de 1 hora de exposição, muito embora a gente tenha começado um pouquinho tarde, devido a alguns problemas técnicos. Vitor faz aqui o agradecimento a vocês dois. Pediríamos ao Geilson, né, que é o subcoordenador, eu não esqueci, subcoordenador da área mediúnica, né, da nossa CRENORTE, Comissão Regional Espírita da Zona Norte, que tem na sua coordenação, o nosso irmão Oliver Rá, né, e um bom francês belga, Oliveira, né, que coordena já faz algum tempo, muito bem, e está nas boas mãos do nosso amigo Oliveira. E a CRENORTE, que é a Comissão Regional Espírita da Zona Norte, tem em torno de 23 a 25 casas, né, e essa regional, que é tão bem coordenada por esses amigos e irmãos. O nosso irmão Flávio também já foi presidente lá do MEAC, do Movimento Espírita La Celeste, um grande colaborador, trabalhador, né, do bem, e sempre tentando aqui e ali, não, quem sou eu para falar? Vocês vão me botar na fogueira, babá, você é o papagaio do Continuo pirata. na mesma condição. Nada, com Cristo, somos todos no mesmo nível, sempre estamos para colaborar em algum motivo, em algum momento, com alguma coisa, com algo. Vocês teria a última palavrinha, algum incentivo, algum dizer como últimas palavras para a gente poder encerrar essa pequena live nossa? Flávio, Geilson, vou botar aqui o Geilson no som. Aproveitando que o microfone de Geilson está desligado, né, e ele fala muito, eu não falo muito, eu falo pouco, eu vou aproveitar para dizer da minha gratidão e do encorajamento, porque, de fato, eu sou debutante, né, nossa nova maneira de falar da mensagem do Cristo, e, sem dúvida, eu estava falando para Geilson em off, eu estou suando mais do que quem trabalha em forno, porque, de fato, estou extremamente nervoso. Peço, sinceramente, que me compreendam, me desculpem, eu sou um aprendiz, eu estava dizendo a Laelda e a Geilson que eu ia ficar de papagaio de pirata, né, só montado no ombro e repetindo o que eles diziam, mas terminei me aventurando em falar alguma coisa, né, nas quais eu sou muito grato à assistência espiritual que, com certeza, eu recebi. Eu sou muito grato aos pensamentos positivos dos irmãos que, ao longo do dia, se comunicaram comigo, me dando força, me dizendo que era possível, e eu fui acreditando. Vejam vocês, estou aqui, no final da live, agradecendo por tudo isso. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Obrigado, Laelda, pelo encorajamento, e a Geilson pela força de sempre. Paz e luz a todos. Estou com muita gratidão, meus amigos. É o sentimento que nos envolve nesse momento, a todos, né? Aos amigos, a Jesus, nosso Mestre, né? Por essa boa nova que nos fortalece, nos anima, né? Nossa irmã Marineide, né, colocou: recebemos o convite, mas ainda não vestimos o traje. Minha amiga, calma. É um processo de crescimento, de amadurecimento. Quando o Cristo manda o convite, ele diz: vai por todos os lugares, convida todo mundo, né? E a doutrina vai nos ensinar que vivemos nesse momento de progresso. Jesus, ele vai nos dizer: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, nós somos espíritos doentes. Mas como os espíritos nos colocam, o nosso orgulho e o nosso egoísmo nos coloca como senhores. E muitas vezes achamos que somos o centro do universo, no sentido que tudo tem que girar em torno de nós.
E aí esquecemos que precisamos desse medicamento que é o Cristo, né? Muitas vezes esse medicamento, ele não é agradável de se tomar, porque vencer-se a si próprio, combater o bom combate, travar essa luta interna da processo de transformação moral, dessa reforma íntima, é um caminho, como ele muito bem colocou o nosso mestre, uma porta estreita, mas fé e esperança. Porque a doutrina espírita vai nos colocar que está sempre ao nosso lado, amigos que nos ajudam, que nos auxiliam. E ele mesmo disse: não vos deixarei órfãos, estarei com vocês até o final dos tempos. Calma, fé, ânimo, porque tudo passa. E vamos construindo essa vestimenta, né, em nós, através do nosso processo de reforma íntima e de transformação moral. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado pela companhia nesses momentos. Vamos, antes de finalizarmos com as nossas últimas colocações, vamos apresentar alguns informes, tipo a Crenorte está trazendo para nós a Luz da Morte, o facilitador Frederico Menezes, no dia 29/5, às 20 horas, né, pelo Face. Deixa eu olhar aqui. Pela divulgação FEB TV 7. Também queremos informar que de hoje a 8 vai estar numa live fazendo para nós a nossa irmã Ivaíta, com o tema Família, o Porto Seguro para todos nós. Ivaíta, a próxima semana. Sábado agora, né, temos o fechamento do mês de maio, né, da mensagem das bem-aventuranças com a nossa irmã Sandra Borba, com o tema A Pedagogia, né, das Parábolas de Jesus, pelo Facebook. Lembrando sempre que no sábado à tarde, às 16 horas, a nossa palestra é pelo Facebook. Na terça-feira, como de hoje, sempre é pela live do YouTube. Aí, no decorrer do mês de junho, nós vamos ter Rafael Lavarini, porque não pôde assumir um compromisso conosco no dia 16, devido aos problemas particulares, e reassumiu para o dia 6/6, sábado. Aí veio o nosso irmão Geilson, dia 13/6, né? O nosso irmão, dia 20/6, o nosso irmão Silvio Romero, de Recife, né? E dia 27, o nosso irmão Diniz, né? Edgar Diniz, o poeta Edgar Diniz, que vai fazer uma live para nós no mês de junho. Então, além do que, no período, né, de 19 e 27, dia 19, na sexta-feira, estará conosco Álvaro Moderhai. Dia 27, também dos 6, o nosso irmão Álvaro Moderhai também estará conosco, tecendo comentários, respectivamente, sobre Paulo, o apedrejamento de Paulo, não de Estevão, né? E a suposta, quase o apedrejamento da mulher pega em adultério, e o segundo seminário, dia 27/6, ele ainda trará para nós a temática a ser abordada. Bom, basicamente, meus irmãos, essa é a informação que nós tínhamos para dar em termos de exposição. Só temos que agradecer e espero que tenha um pouco mais de paciência e vamos tentar encerrar essa live com um poema, poema da minha autoria, que é intitulada, o poema intitulado Senhor, estende a tua mão. Vamos lá. Senhor, estende a tua mão.
A noite dolorosa trouxe a escuridão nos lugares claros da minha vida, e o medo tomou de mim conta. Mas minha alma por ti sonha, para curar a ferida. Senhor, estende a tua mão. Sei que todas as razões que eu tenha para não entender a tua vontade, mas aceitá-la é a melhor decisão. Porque antes que o desejo venha a me ferir esquecendo a tua bondade, Senhor, estende a tua mão. Porque a teimosia não deixa nada enxergar mediante a subida da cerração que existe na rebeldia. Ajuda-me até a ti chegar, com a luta de cada dia. Senhor, estende a tua mão. E ao vislumbrar o despenhadeiro, que sustentes a minha fé, para que eu nele não perca a razão. Porque em tudo sabes como se é, e antes que eu fraqueje primeiro, Senhor, estende a tua mão. Para mim, caminhar sem ti é inconcebível, porque tudo de ti vem, espelhando o futuro melhor ao coração. Em ti, impossível morre, no difícil, para ser possível. Mostre-me o valor que em mim tem, Senhor, estende a tua mão. E se for pouca a estação, onde terei as horas primaveris, que eu por mim mesmo consiga, renova no deserto a minha vida, e sentindo o quanto sou feliz por estender, Senhor, a tua mão. Muita paz, que sintamos, meus irmãos, a mão de Jesus sendo estendida. Qual aquele momento de Pedro no mar na tempestade, no mar da Galileia? Homem de pouca fé, por que duvidastes? Muita paz, que Jesus nos ilumine. Agradeço a Geilson, agradeço a Flávio, esse convívio fraterno dessa pequena live, de certa forma, cheia de detalhes a ser melhorado, mas envolvida com muita emoção, com o coração dado para todos vocês. Muita paz, Jesus nos ilumine hoje e sempre. Valeu!